gente vai desestressar, certo? Vamos correr, gritar e brincar um pouquinho, certo? Vamos começar pelos meninos? Batem palmas, gente. Com uma palavrinha que vocês estavam trocando só a primeira letra, vocês conseguiram achar outras palavras? Sim. Quais foram as palavras que apareceram? Vaca, vila e mala. Quem é a autora do livro? Isso, e é a pessoa que? Isso, ela que inventou essa história. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandinha. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Eu acho que a alfabetização ela não se dá somente em um ano. Eu acho que ela se dá em vários estágios, né, da vida da criança. Então, alfabetizar, para mim, é integrar a criança nesse mundo letrado, ela compreender o significado dessas palavras. Acabamos de cantar a música Ciranda, Cirandinha. Quem sabe o que é uma ciranda? Uma brincadeira de roda, né? Então, dentro de um texto, dentro de um contexto. Então, para mim, isso é alfabetizar. Lembra que eu dou uma palavra para vocês e vocês falam frases, formam frases com essa palavra? Então vamos lá. Qual é a palavra? A palavra é doce. Os alunos são motivados a escreverem desde o primeiro dia que eles entram na escola. Porque aí você consegue perceber em que fase da escrita a criança se encontra. Você consegue fazer com que ela se despreenda de certos medos e mostre os erros dela. Porque é errando que você consegue perceber em que etapa do processo essa criança se encontra para você preparar estratégias para superar aquela dificuldade. Fazer a ponte, sempre essa ponte, né? Do ler para a vida, do escrever para a vida. Então, eu acho que o alfabetizador tem que ter, né, esse feeling, né, essa consciência e trabalhar de forma lúdica. As atividades que eu posso fazer com que estimule essa escrita, né, escrita espontânea, se eles veem um vídeo, a gente conversa primeiro sobre esse vídeo, né, eles colocam tudo aquilo que eles compreenderam e depois eles vão para a parte escrita para organizar esse pensamento. Às vezes eu projeto ou mesmo reescrevo tudo aquilo da forma com que eles escreveram e faço essa correção. A escrita espontânea é onde a gente detecta mais dificuldade, porque como não houve um repertório, né, antes, como não teve uma ideia para ele antes, eu percebo que a dificuldade é um pouco maior. Então eu procuro assim melhorar, né, esses textos sempre com alguma coisa, às vezes com alguns objetos, ou eu conto a minha história, né, faço a minha história para eles terem uma ideia, né, de como vai acontecer. E eu gosto muito de, a partir de um gênero textual, criar outro com o aluno. Fazer com que ele perceber que de um conto infantil a gente pode criar uma carta, um bilhete, fazer um convite de aniversário, sem precisar ficar num fato enfadonho, algo sem sentido para a criança. Para mim, a oralidade ela é importantíssima dentro da alfabetização. Porque a gente, quando não trabalha essa oralidade, a criança ela acaba escrevendo frases e textos que a gente chama assim, pobres. Agora nós vamos escrever uma frase com a palavra doce. Gabriel, preste atenção, Gabriel. Fala, Caroline. O doce fica na geladeira. Então, quando ele pega o papel para escrever a frase ou escrever o texto, ele está totalmente desinibido diante do papel para escrever, porque ele oralmente ele já formou tanta frase, a gente já passou essa frase para o quadro, ele já copiou, então ele já está bem familiarizado com essa questão da oralidade na hora da escrita. É muito legal assim quando a criança chega nessa fase de te perguntar. Casa se escreve com S ou com Z, né? Chuva é com X ou com CH, quer dizer, ele já tem uma noção, né, da língua, né, mais aprimorada da língua portuguesa, né? E eu acho muito legal quando a criança chega a esse ponto, ela já está mostrando interesse e já chegou a um nível, né, de conhecimento, né, maior da língua.
Quando a gente vai trabalhar a escrita, ela precisa saber que a escrita ela tem esse valor social, que se escreve para alguém ler em algum sentido. Então, assim, por mais que você crie uma situação imaginária, essa situação tem que parecer real para o aluno, tem que fazer sentido naquilo ali que ele vai escrever. Eles fazem muita cartinha um para os outros, fazem cartinhas para a direção, fazem cartinhas para mim, né? Eles adoram fazer esse tipo de atividade, mas espontâneo, é deles mesmos. Aquilo que acontece de diferente, de motivador, é o que eles vão escrever. Então fica mais fácil para que eles tenham essa escrita de uma forma mais correta. Vamos falar quais são as palavras que estão rimando aqui? Qual é essa primeira? Avião, mamão, leão. Nós temos que fazer o jogo com as palavras, mostrando que tirando uma letra você constitui outras palavras. A gente vai mudar a palavrinha do vaca para ver quais são as outras palavrinhas que a gente pode formar. Fazendo com que ele perceba foneticamente aquele som e aquela sílaba. E então ele vai percebendo as outras sílabas, né? Sem precisar com que você caia num método tão tradicional e estanque sem ser significativo. A velocidade, o ritmo com que cada um aprenda, para mim não é o importante, eu quero que aprenda, né? E eu acredito assim, que cada um deles tem condições, tem a capacidade de aprender. Agora é tudo meu, toda banana, toda cocada, a pipoca, o bolo. Realmente é uma importância muito grande desse processo de alfabetização. Ele ser muito bem feito para que a criança consiga dominar muito bem a leitura e a escrita, porque isso é pro resto da vida. Agora diga pra mim quantas sílabas tem a palavra doce? Duas sílabas. Muito bem, 2 sílabas. Agora me diga quantas letras tem a palavra doce? 4 letras. D-O-C-E. Cada pessoa, cada aluno que aparece para mim com uma dificuldade diferente e que eu consigo perceber ele na sua identidade, com uma história de vida muitas vezes complicada, sem apoio, isso se torna um referencial para mim, um motivo a mais para eu estar buscando novos conhecimentos, porque eu sempre quero fazer a diferença na vida do meu aluno. Hoje é dia da gente fazer a troca do livro da onde? Da ciranda de livro. Então podem pegar os livros pra gente fazer a troca. As meninas podem ir pra lá. O prêmio que a gente recebeu, né, do Alfabetiza Rio, pra mim foi uma surpresa. Serviu de estímulo até, né? Porque o que eu fazia, se foi bom, então esse ano eu procurei fazer melhor ainda. As crianças também se sentiram assim muito satisfeitas, né, valorizadas com o que aconteceu, porque a gente explicou pra elas, né, o porquê daquele prêmio. 1, 2, 3. E agora, uma história. Fiquei muito surpresa, né? E falei, não é possível, é verdade, né? Fiquei sem acreditar mesmo, né? Mas eu sempre tive um objetivo, o meu foco, que quando eu pegasse uma turma, eu iria dar o meu melhor. E foi isso que eu fiz. Esse prêmio representa na minha carreira um orgulho muito grande. Foi uma satisfação muito grande pelo tempo que eu tenho de dedicação, de profissionalismo. Então eu me permito dizer que eu mereço sim receber esse prêmio, que eu mereci. Porque muito mais do que qualquer resultado, eu acho que a função do meu trabalho é essa. É trabalhar com o indivíduo e fazer com que ele se desenvolva naquilo ali, com que ele crie condições de progredir no seu aprendizado, né? É uma emoção muito grande, né? Esse ano eu faço 20 anos de rede. É muito legal você ver que a criança está se encaminhando, está indo, né? Não só na leitura e na escrita, mas na vida. Eu sinto um orgulho muito grande saber que eu fiz parte desse aprendizado, de tudo isso que acontece. É legal. Sempre uso com eles, né? Se a gente foi bom ano passado, esse ano então a gente tem que ser melhor ainda. A gente não pode deixar o rendimento cair. E esse ano a gente está batalhando de novo, né? Por outro sucesso.